Cristo, esperança para o Amapá. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Meus irmãos batistas amapaenses, boa noite. Nós desejamos que esse encontro celebrativo de lançamento da nossa campanha de missões estaduais seja uma bênção na sua vida, uma bênção na vida da sua igreja. Nós todos sabemos que Cristo é a única esperança para o Amapá. E nessa campanha, nós queremos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para que a graça de Deus seja derramada abundantemente sobre o nosso querido Amapá. Cristo é a única esperança para a nossa gente do Amapá. Nós não temos nenhuma dúvida a respeito disso. E não somos nós quem dizemos isso, é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a única esperança para qualquer pessoa de qualquer tempo, lugar e cultura. A palavra de Deus diz expressamente aqui na nossa divisa: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Mas nós também sabemos, somos testemunhas de Jesus por meio do que ele fez por nós e em nossas vidas. O contexto da nossa divisa a missionária é a história de quando as autoridades judaicas tentaram impedir o avanço do evangelho, proibindo os discípulos de pregar em nome de Jesus. O verso 13 diz que quando eles viram a coragem de Pedro, sabendo que era um homem simples e sem escolaridade, ficaram admirados. E a conclusão deles para aquilo tudo era muito simples: eles haviam estado com Jesus. Nós também conhecemos Jesus, nós temos estado com Jesus e nós sabemos que Jesus Cristo é a única esperança para a nossa gente querida do Amapá. Quando as autoridades judaicas tentaram calar a boca dos apóstolos, proibindo-lhes de falar no nome de Jesus, Pedro e João responderam: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Meus queridos irmãos batistas amapaenses, nós somos testemunhas de tanta coisa extraordinária que Deus tem feito em nosso meio e nesse tempo em que nós estamos vivendo. Nós sabemos que Jesus é a única esperança para o Amapá. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, mas tempos que nos ensinam claramente que a nossa esperança está em nosso Deus, a nossa esperança é Jesus Cristo. Nossa geração nunca experimentou um tempo de tanta desesperança. Desesperança nos governos, desesperança na saúde, desesperança nos bens materiais. As pessoas estão partindo para a eternidade sem Jesus. E isso deve ser para nós motivo de muita preocupação. Mas também nós nunca passamos por um tempo em que precisamos tanto nos colocar nossa esperança em nosso Deus. Devemos olhar ao nosso redor para ver como nossa gente precisa da esperança verdadeira que está em Jesus Cristo. Cada amapaense deve ser alvo de nossas orações e esforços, porque não há salvação em nenhum outro, porque nenhum nome há dado entre os homens em quem devamos ser salvos. Quero pensar nesta noite num texto muito importante que deve nortear nossa maneira de olhar para nosso povo amapaense. O primeiro texto está em Mateus capítulo 9, versos de 35 a 38, que dizem: e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O segundo texto que eu quero citar é João capítulo 4, verso 35, parte B, que diz assim: levantem os olhos e vejam os campos, pois já estão maduros para a colheita. Cada geração de crentes é responsável por alcançar a sua geração com a mensagem do Evangelho.
cada amapaense sem Cristo é nossa responsabilidade aqui e agora, e precisamos cumprir a nossa missão. A pergunta é: o que fazer ou como fazer para cumprirmos a nossa missão no tempo em que nós estamos vivendo, na nossa geração? No texto que nós lemos de João, encontramos uma recomendação imprescindível se quisermos cumprir a nossa missão: levantar os olhos para ver os campos. Nós precisamos levantar os olhos para ver os campos. Nós precisamos levantar os olhos para ver o Amapá, para ver a gente do Amapá que nos cerca em menor ou maior distância, esteja onde estiver o nosso povo. Nós precisamos levantar os olhos para ver o povo amapaense que precisa da única esperança de nossas vidas, que é o Senhor Jesus Cristo. A visão do povo de Deus não pode ficar presa nas quatro paredes de nossas vidas, nas quatro paredes de nossas famílias, nas quatro paredes de nossas igrejas. Nós precisamos levantar os olhos e olhar para cada cidade do Amapá como se estivéssemos olhando para as pessoas que mais amamos e desejarmos ardentemente a sua salvação. Precisamos olhar para cada amapaense como se cada um deles fosse nosso dever sagrado e individual de evangelizar. Levantar os olhos nos ajuda a ver nossa gente com os olhos de Jesus. Como é que Jesus olhava para os campos? Precisamos nos perguntar isso de vez em quando. O texto de Mateus nos ajuda a ver vários aspectos essenciais da atitude de Jesus com a missão dele, que nos ajudam a nós também a ter as atitudes certas em relação à nossa própria missão que recebemos do Senhor. O primeiro desses aspectos está relacionado com o alcance da visão de Jesus. O texto diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias. E o texto diz que Jesus via todas as multidões. O segundo aspecto nessa história é o sentimento que Jesus nutria para com as pessoas que ele via. O texto diz: ao ver as multidões, Jesus compadeceu-se delas. O terceiro aspecto são as atitudes que Jesus toma em relação às multidões que ele enxerga. Primeiro, o texto diz que ele pregava o evangelho do reino. Segundo, ele ensinava as multidões. E terceiro, ele curava os enfermos. O quarto aspecto é a preocupação que Jesus tinha com o quadro geral que ele vislumbrava em relação à gente de seu tempo. Ele diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O quinto aspecto é a ordem que Jesus dá aos seus discípulos em relação à missão. Ele disse assim: peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Meus queridos irmãos batistas amapaenses, homens e mulheres, jovens e crianças, se nós pautarmos nossas vidas nesses parâmetros tão preciosos que Jesus nos dá, nossas chances de cumprirmos a missão com êxito aumentam significativamente. Lucas coloca essas palavras de Jesus a respeito de orar por obreiros no contexto do envio dos 70. Isso está em Lucas capítulo 10, que diz assim, começa o capítulo 10 dizendo assim: depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou, de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E quando Lucas escreve a respeito do retorno desses 70, que foram de 2 em 2, ele diz que eles voltaram cheios de alegria. Por quê? Porque eles cumpriram a missão com êxito, com sucesso. Voltaram vitoriosos, dizendo: Senhor, nós estamos impressionados porque até os demônios se nos submetem. A pergunta a essa altura é: quais as lições que podemos tirar desses textos para nortear as nossas vidas e a nossa missão
aqui no Amapá como batistas amapaenses, entendendo que a missão de alcançar o Amapá para Jesus é dos batistas amapaenses. Nós não podemos ficar aguardando que virá mais gente de fora para evangelizar o Amapá. Essa missão é a nossa missão e a geração que está diante de nós é a nossa responsabilidade diante da obra missionária, diante de Deus, diante de Jesus. Quais as lições, então, que nós podemos tirar desses textos para nortear nossas vidas e a nossa missão aqui no Amapá? A primeira lição é: qual é a nossa visão? Até onde vai a nossa visão em relação à salvação da nossa gente querida do Amapá? Nós somos desafiados a olhar para cada amapaense, onde quer que ele esteja. Não interessa quão isolado ele esteja numa comunidade ribeirinha ou mesmo numa ilha da nossa geografia. Nós somos desafiados a olhar para cada povoado, cada vila, cada comunidade ribeirinha, cada quilombo, cada aldeia indígena que compõe a população que Deus ama no estado do Amapá. Somos desafiados a olhar para cada uma de nossas 16 cidades e sonhar que essa gente pode ser alcançada pelo Evangelho e pela salvação que há em Jesus Cristo. A segunda lição é: qual é o nosso sentimento quando olhamos para os nossos irmãos amapaenses indistintamente? Olha, assim como Jesus, nós somos desafiados a olhar para nosso povo com compaixão. Nós somos desafiados a olhar para o povo amapaense com compaixão. A salvação de nossa gente precisa arder em nossos corações, como ardia no coração de Jesus a salvação das multidões que o cercavam. A terceira lição é: quais são as nossas atitudes para com a nossa gente do Amapá? Jesus pregava. Precisamos falar de Jesus e da salvação que ele nos dá. Muita gente não recebe Jesus como Salvador porque nunca ouviu o verdadeiro Evangelho de Jesus. Muitas vezes pregamos mais nossas convicções, nossas ideologias, de nossas igrejas, mais do que às vezes pregamos a verdadeira e viva palavra de Deus. Por isso, muitas pessoas, mesmo já tendo ouvido o Evangelho de tantos crentes, não ouviram falar de Jesus de verdade. Nesse ponto, a mensagem que Isaías ouviu a respeito de seu povo se repete para nós também em nossos dias. A pergunta é essa: como ouvirão se não há quem pregue? A segunda atitude de Jesus, ele ensinava. Nós precisamos ensinar nosso povo, influenciar nossa cultura com a palavra de Deus, colocar o ensino da palavra de Deus como parte essencial de nossa comunicação e dos nossos relacionamentos interpessoais, fazer dos nossos colegas de escola, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos vizinhos, das pessoas com as quais nós convivemos, prioridade de evangelização e do ensino da doce palavra do nosso Deus. Terceiro, Jesus curava os enfermos. Nós precisamos compartilhar as bênçãos de Deus com as pessoas que nos cercam. Nós estamos vivendo um tempo que nos desafia a crer mesmo que Jesus curava os enfermos, que ele ressuscitava os mortos, e ele pode agir em nossos dias também. Desde que nós começamos esse isolamento social por causa da pandemia, nós já testemunhamos um monte de milagres ao nosso redor. Nós vimos Deus respondendo orações. Hoje o pastor Marcos Duarte compartilhou no grupo dos pastores sua gratidão pelas orações que nós pastores estávamos fazendo em prol da sua mãezinha. Quando o pastor Marcos postou a fotografia de sua mãezinha já idosa, debilitada e hospitalizada em Altamira por causa de Covid, nós todos fomos tomados com o pastor Marcos de um sentimento de inquietação. Como que um corpinho tão frágil, já idoso, vai sobreviver a uma doença tão letal como essa?
Hoje o pastor Marcos colocou a sua gratidão pelas orações, dizendo: meus irmãos, Jesus curou minha mãe e ela foi curada do Covid. Olha que coisa, meus irmãos, Deus está fazendo milagres, Jesus está fazendo milagres nesse tempo. Por isso, é tempo de curar também. Jesus pregava, Jesus ensinava, mas Jesus curava. É tempo de clamar a Deus pelos enfermos e aflitos que nos cercam, crendo que o nosso Deus nunca mudou. Ele é o mesmo que ouvia as orações das pessoas na igreja primitiva, mesmo que ouve as nossas orações nesse tempo difícil em que nós estamos vivendo. A quarta lição é: qual é a nossa preocupação com a falta de obreiros para alcançar o Amapá com o Evangelho e alcançar o Amapá para Jesus? Assim como isso era uma preocupação para Jesus, deve ser para nós também. A pergunta é: quanto nós nos importamos se não há obreiros disponíveis para ir aos campos? Quanto eu me importo que não haja pastores em grande parte das cidades do Amapá? Quanto eu e você nos importamos que não tenhamos nenhuma previsão de quando mandaremos um missionário para cada ilha povoada do Amapá, para cada comunidade quilombola, para as aldeias indígenas que precisam resgatar o evangelho que lhes foi pregado 50 ou 60 anos atrás? Meus irmãos, nós precisamos nos inquietar sobre isso. Isso deve ser uma preocupação de cada batista, de cada líder, de cada pastor e de cada igreja amapaense. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Esse tempo de pandemia é um tempo especial de colheita para o evangelho. Meus irmãos, por todos os lugares, as pessoas estão sedentas de Deus, descobrindo que Jesus é a única esperança para nossas vidas, que Jesus é a única esperança para o Amapá. Meus irmãos, Deus está movendo o mundo para uma grande colheita. Deus está movendo o Brasil para uma grande colheita. Deus está movendo o Amapá para uma grande colheita. Deus está movendo o Macapá para uma grande colheita. Porto Grande para uma grande colheita. Calçoene para uma grande colheita. Ferreira Gomes para uma grande colheita. Santana para uma grande colheita. Oiapoque para uma grande colheita. O Amapá para uma grande colheita. Flechal para uma grande colheita. Serra do Navio para uma grande colheita. Meus irmãos, Deus está movendo nossa gente, o mundo em que vivemos, para uma grande colheita de salvação. A pergunta é: onde estão os obreiros para fazer essa colheita? Jesus olhou, ele viu as multidões desamparadas, como ovelhas que não têm pastor, e ele disse: a seara é grande, está madura para a colheita. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E essa é a quinta lição. O que é que nós temos feito para suprir a grande necessidade de obreiros para uma colheita de salvação no Amapá? Jesus mandou orar pedindo por obreiros. Nós precisamos orar por isso. Todo batista amapaense precisa assumir o desafio de todo dia orar a Deus pedindo que Ele levante ceifeiros para a grande colheita que Ele está providenciando em nossa terra. Nós precisamos orar por obreiros. Cada pastor e missionário que você conhece é resposta de oração. Alguém orou em algum lugar e Deus chamou o seu pastor, esse pastor que lidera a sua igreja hoje, é resposta da oração de alguém em algum lugar e em algum momento. Alguém orou em algum lugar e Deus chamou a pessoa que falou de Jesus para você, para ganhar você para o evangelho, para Jesus, para que você pudesse receber salvação da graça de Deus. Todos os pastores e obreiros, todos os missionários, todos os evangelistas são respostas de oração. Por isso, nós temos de orar para que Deus mande trabalhadores para a colheita que Ele está preparando para o nosso tempo. Porque os vocacionados não surgem por causa de salários, por causa de status ou posição social. Os vocacionados surgem porque alguém está orando, clamando a Deus que mande trabalhadores para a sua seara. Mas tem algo mais que precisamos dizer aqui a essa altura.
Quando nós oramos pedindo alguma coisa importante a Deus, precisamos estar dispostos para ser a resposta de nossas próprias orações. Olha, presta atenção que eu vou repetir isso. Quando nós oramos pedindo alguma coisa importante a Deus, precisamos estar dispostos a ser a resposta. Um dia, Isaías estava muito aflito. O rei Uzias havia morrido. O reino estava uma grande confusão, o povo aflito e amedrontado, porque havia ameaças de todos os lados. Então Isaías, aflito também com aquela situação dramática pela qual passava o seu povo, foi ao templo para orar, pedir a Deus que socorresse o seu povo. E quando ele mais tarde vai escrever essa história, está no capítulo 6 do livro de Isaías, ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, e diz mais na frente, e eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus disse a Isaías logo em seguida: vá e fale a esse povo. Meus irmãos, nós precisamos orar para que Deus levante vocacionados, homens e mulheres, rapazes e moças, adolescentes, que de todos os lados e de todas as igrejas sejam capazes de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque a pergunta de Deus permanece nesse tempo desafiador: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Quero desafiar você nesta noite a dizer essa mesma resposta de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Se nós pautarmos nossas vidas nesses parâmetros tão preciosos que Jesus nos dá nessa história lida, nossas chances de cumprirmos a missão com êxito aumentam significativamente. Que ao fim da missão nós voltemos cheios de alegria porque tivemos êxito no cumprimento da missão que recebemos do Senhor. Para finalizar, meus irmãos e irmãs batistas amapaenses, nós estamos iniciando mais uma campanha de missões. Nessa campanha eu quero desafiar você a 4 compromissos espirituais importantes. Primeiro, colocar sua vida nas mãos de Deus para ganhar pessoas para Jesus. E é fácil, não é difícil. Você não precisa fazer nada, aliás, só deixar que o Espírito Santo de Deus use você nessa tarefa. Segundo, quero desafiar você a assumir o compromisso de orar por missões estaduais todos os dias. Isto significa orar pelos campos missionários, para que Deus alcance nossa gente. Orar pelos missionários que já estão atuando no campo. E orar para que Deus levante novos obreiros, para que nós alcancemos cada lugar desse estado, onde tem gente à espera de salvação. Terceiro, quero desafiar você a assumir o compromisso de contribuir financeiramente, para que nossa convenção possa enviar mais obreiros para os campos missionários que estão maduros, prontos para a colheita. Faça seu alvo pessoal, faça diferença na expansão da obra missionária no nosso querido estado do Amapá. E quarto, quero desafiar você a fazer de Jesus o seu modelo de vida. Deus abençoe muito sua vida, Deus abençoe muito sua igreja, Deus abençoe muito a nossa campanha para a glória do nome precioso de Jesus, a única esperança para o Amapá. Nosso abraço a todas as igrejas, todos os líderes, todos os pastores. Cristo, a única esperança para o Amapá.